o que é importante é o primeiro grande passo, Caroline, Pedro, é justamente a estrutura do texto. Legal? Agora sim. Tá, beleza. Que bom. Eu estou falando no vazio aqui para todo mundo. Já estou aqui há quase 10 minutos aí. Então, olha só. O primeiro passo para a gente conseguir fazer essa prova, e interajam aqui, tá, gente? Eu estou aqui no chat. É só mandar recadinhos aqui. O primeiro passo é a estrutura. Legal? Então, estou no dia da prova. O que eu tenho que fazer? A estrutura, legal, do texto. A gente sabe que é uma dissertação expositiva. Então, estrutura do texto. Ela obedece que lógica? Começo, meio e fim, porque toda a estrutura vai ser assim. Legal? Bom, então, estou no dia da prova, deu o sinal, aquela maldição daquele sinal, né? Aquela sirena, o grito de horror, a coisa continua, foi dada a largada, o que você tem que fazer? Vai direto na propostinha de redação, na questão discursiva, e atenta ao que vai ser pedido. Provavelmente, a estrutura, a proposta que a gente não sabe direito, porque a gente não tem a experiência CNU, Cisgan Rio. Se a gente procurar Cisgan Rio, questão discursiva, a gente não encontra quase nada na internet, não tem essa expertise. Mas a gente sabe o que é uma questão discursiva. A gente tem, não pode ser muito diferente, quer dizer, uma questão discursiva, ela tende a uma lógica interna, né? Então são 20 pontos, a gente sabe que 10 pontos vai ser de conteúdo, portanto vai ser uma análise técnica por um avaliador da área, e outros 10 pontos vai ser da gramática, da coesão textual, da clareza, objetividade, estrutura de texto, que aí é um professor de língua portuguesa, e só um professor de língua portuguesa pode fazer isso, tá bom? Então, cai gramática sim. Por quê? Porque crase, regência, concordância, pontuação vão estar nesses 10 pontos em 20, que valem as questões discursivas. Valem 20 pontos. A questão discursiva vale 20 pontos. Mas em 100, portanto, 20% da nota, eu não preciso dizer que ela vai ser decisiva, porque é o ponto fraco. Galera, é o ponto fraco. E agora, com todo o coração aberto, é o ponto fraco da maior parte dos candidatos. Eu trabalho há 500 anos em relação a isso, com pré-vestibular, concurso público, enfim. E a galera sempre deixa para a última hora. E a gente sabe que, por mais que você tenha conhecimento técnico da área, se você não sabe o que é uma questão discursiva, uma dissertação expositiva, a estrutura, você não vai conseguir fazer isso em uma hora e pouco, que é o tempo que você vai ter para fazer. Não é? O que imaginamos que seja um texto de aproximadamente 30 linhas, pelo tempo que tem disponível na prova para fazer essa questão discursiva, não pode ser de 50 linhas. 2 correções, portanto, vale 20 pontos em 100, 2 correções, 10 pontos, 10 pontos. A primeira correção técnica, conteudística, a segunda correção, portanto, de gramática, coesão, clareza, coerência, gramática, acerto, crase e essa parafernália toda. Legal? Eu vou falar mais sobre essa questão da gramática também. Mas o texto começa pela estrutura. Então, abri a prova, papirei ou encontrei lá. Como é que vai ser feita essa proposta? Provavelmente haverá o anúncio. Primeiro, textos de apoio, que você pode tirar. Aliás, foram colocados aí para você tirar ideias, mas jamais tirar frase. Nunca você vai copiar uma frase dos textos de apoio. Você vai tirar as ideias do texto de apoio. Bem entendido? Você vai ter uma proposta, provavelmente com uma frase genérica. Então, a crise climática, o meio ambiente, uma coisa bem genérica. E logo em seguida haverá tópicos. Provavelmente, a gente aposta nisso, né? A Cisgan Rio vai fazer esse padrãozinho, que é um padrãozinho que funciona muito bem. Sebrasp adota esse padrão, né? Que é colocar em tópicos, legal? 2 ou 3 tópicos. Então, aqueles 2 ou 3 tópicos ali, eles são decisivos na sua vida, né? Legal? Quer dizer, não tem solução. Por aí a coisa. E vai ser uma proposta mais técnica, dentro daquilo, qual o conteúdo? Dentro daqueles conteúdos que estão lá no edital. Então, Carolina, bota aqui, Caroline, você deve ficar brava quando as pessoas te chamam de Carolina. Olha só, bloco 3 é uma das minhas especialidades. Eu estou com um monte de aluno que vai fazer bloco 3, tá? Estudando comigo já há 2, 3 meses aí. Meio ambiente, o que é? Meio ambiente é o filezão da vez. Legal? Agora, na caixinha meio ambiente, cara, você tem um monte de coisa. Né? Então, olha só, como é um eixo temático muito amplo, você pode discutir a questão da água, que também está lá, né? E é uma proposta sobre meio ambiente, é uma proposta mais aberta, né? Ela é mais transversal. Né? O que
eu imagino que seja o que vai acontecer. Não vai ser uma lei muito específica, porque aqueles têm eixos específicos, especialmente no bloco 3, Caroline. Deixa eu até abrir aqui, Caroline. Peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. No bloco 3, no bloco 3, tem, deixa eu olhar aqui o edital do bloco 3, porque tem no bloco 3, você vai encontrar alguns eixos temáticos que são bem específicos, né? Então, eu não aposto nesses, tá? Eu não aposto neles, ó. Deixa eu botar aqui para vocês na tela, aqui, né? Vamos lá, olha só, vamos olhar, por exemplo, a questão do bloco 3. Deixa eu ver. Aqui, pera lá. Olha só. Quer ver uma coisa? Vou botar aqui bloco 3. Então, a gente sabe como acontece com todos os blocos, né? Você tem esses conhecimentos gerais, que são as temáticas aqui, ó, transversais. Então, elas estão nos 7 blocos. Legal? Então, políticas públicas, democracia e cidadania, diversidade e inclusão, ética, integridade, e deixa eu pegar o 4, diversidade e inclusão, olha que assunto maravilhoso, né? Porque isso é recorrente, tem carinha de CNU, a gente sabe que o CNU que a ideia do governo era um CNU fazer uma espécie de Enem, esse é o nome, Enem dos concursos, e esse assunto, diversidade e inclusão, tem tudo a ver com o que o MEC tem patrocinado, especialmente o Instituto Anísio Teixeira, no Enem. Então tem uma cara bem interessante aqui, tá? Então acho que essa diversidade é uma boa dica. But, se a gente olhar os conhecimentos específicos, agora você vai ver o quê? Que ali no eixo temático 1, ó, gestão, governança pública já é mais específico, bem mais específico, né? No 2, você tem a política agrícola, ó, eu trabalhei esse tema aqui, né? A Lei 8.171, políticas territoriais, Estatuto da Terra super atual, hein? Povos tradicionais, olha só como isso aqui também tem uma transversalidade, né? Desenvolvimento sustentável. Esse conceito de sustentabilidade, ele é também transversal e tem tudo a ver com esse eixo temático 2, que é muito bom. Então, atenta que esse eixo temático 2, ele é mais transversal. Concorda comigo? Ó, mas o bloco, o eixo temático 1 é um pouco mais específico, né? A paisagem do meio rural, ó, águas subterrâneas, então aqui também um pouquinho mais específico, né? O eixo temático 4, preparo do solo, redistribuição, conservação, correção do solo, olha só como isso aqui é bem específico. Então, raciocina comigo aqui, se aparecesse um eixo temático 4, que esse é tão específico, provavelmente prejudicaria aqueles alunos que não são da área, né? E favoreceria os alunos que são dessa área aqui. Por isso que isso vai prejudicar a equanimidade da competição, o que é um preceito constitucional. Então eu não acho que vai cair uma coisa tão fechada assim. Por isso, Carolina, que a questão do meio ambiente ela é transversal e, portanto, ela é uma aposta. Ou seja, explicando de outra maneira, o aluno que se preparou convenientemente para essa prova deve, sim, ter trabalhado alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Né? Aí no eixo temático 5, desenvolvimento sustentável, ali tem bastante coisa. De novo, olha o tópico 1, desenvolvimento sustentável, gestão ambiental de atividades rurais, conceitos, princípios, objetivos, belo tema também transversal. Então, a gente vai observar que há muita transversalidade em vários desses tópicos, e a meu juízo é isso que se vai pedir na prova, transversalidade, tá? Com algum conhecimento técnico, mas não tão técnico que possa prejudicar os candidatos que não são especificamente dessa área, né? Da questão da lida com a terra, etc, etc. Legal? Então, é essa a aposta que eu faço, mas tudo são suposições que a gente está fazendo, né? É isso que a gente faz. Legal? Bom, o que mais que a gente precisa saber, então? Se eu li a proposta, vi quais são os tópicos que vão cair, eu preciso obedecer aqueles tópicos. Vou frisar de novo isso aqui, cara. Se você não atentar para aqueles tópicos específicos que estão postos ali, você vai perder pontos que vão ser decisivos da sua vida e vão te tirar do concurso. Então, a primeira coisa que você tem que atentar é isso. O que está pedindo? Examine tal coisa, conceitue tal coisa. Provavelmente o primeiro tópico será mais conceitual, o segundo mais prático. Legal? Mais técnico, mas o primeiro mais genérico e conceitual.
Ponto número 2, a estrutura do texto, né? Lembra, a introdução deve ser bem genérica, ampla, lidando aqueles assuntos que vão ser tratados nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Nós estamos imaginando aqui 4 parágrafos, imaginando 30 linhas, porque não pode ser muito diferente disso. A conclusão, sugiro que vocês façam uma conclusão e guardem uma ideia que tenha relação, para não fazer aquelas conclusões, gente, que são muito genéricas, aquelas conclusões meio esqueleto, né? Eu sei que vocês devem estar bebendo em fonte de redação esqueleto por aí, porque é o que mais tem na internet, é um horror esse troço. Então, atenta para essa questão da redação esqueleto. Muitas vezes a redação esqueleto justamente funciona como? Com generalismo, né? E uma questão discursiva, ela é exatamente o oposto, ela é técnica, não pode ser generalista. Né? Então, aquela frasezinha que eu tenho encontrado aí com alguns alunos aí, né? Assim, agindo dessa maneira, resolveremos o problema, não sei o que, para encerrar a redação. Isso não serve para nada, porque não tem conteúdo, é vazio de significado. Uma redação, torna a dizer, ela se forma em 2 pezinhos, né? É a forma e o conteúdo. Legal? Então não adianta, a redação esquerda só tem forma, ela não tem conteúdo, por isso que ela não é válida para quem quer tirar uma nota muito alta, que é o caso de vocês. Dá para tirar um 7, um 6, resolve, mas para tirar 8, um 9 não resolve. Ora, eu preciso de 8, 9, essa é a meta. Né? 10, se for o caso, nota máxima se for o caso. Né? Legal? Bom, então vai lá. Interpretei corretamente a proposta, montei uma estrutura, já planejei o texto, eu sei o que eu vou colocar no primeiro desenvolvimento e no segundo desenvolvimento. Então, o primeiro tópico vai lá, vou ser óbvio, né? O conceito genérico, o segundo tópico mais específico, ou a solução apresentada por problema, se for pedido dessa maneira. Não sei se é isso que vai aparecer. Eu só sou obrigado, outra coisa, eu só sou obrigado a fazer uma solução se for pedido lá na proposta. Se a proposta não pedir solução, intervenção, você não precisa colocar isso. Coloca se tiver. Legal? Então não adianta também colocar solução para preencher vazio. A lógica é preenchimento de linha em branco. Você vai perder nota do conteúdo. Então tudo tem de estar muito bem relacionado e amarrado com aquilo que foi pedido. 2 ou 3 tópicos. Tudo tem que estar amarrado ali. E lembra que a brincadeira, na verdade, são ligações. Então, meio ambiente, crise climática, soluções, uma coisa ligada à outra, né? Como resolver a solução da crise climática, vão abordar as questões relacionadas à crise climática patrocinadas pelo homem, né? Efeito gás estufa, sei lá, queima de combustível, modelo de vida do homem urbano. Sim, sempre você tem que observar as ligações que vão ser feitas e ficar dentro estritamente daquilo que está sendo pedido. Legal? E conteúdo. Então não adianta ficar enchendo de formulazinhas prontas. Legal? Bom, formulazinha pronta, vou dar outro exemplo, que é a mania de vocês aí, tá? Então, como vocês, essas redações de esqueleto, gostam dessas expressões. É importante frisar, é fundamental. Agora apareceu assim uma aluna, é crucial, como se crucial fosse acrescentar pontos, usar crucial. É crucial afirmar que, é importante afirmar que. Essas expressões, elas são muito válidas numa redação, uma dissertação argumentativa, porque elas chamam a atenção de um ponto de vista, e o que vale na argumentação é o ponto de vista. Legal? É o convencimento do leitor, né, do interlocutor, da sua opinião. Mas uma redação técnica, que é o caso do bloco 1 ao 7, que é a dissertação expositiva, não tem nada a ver com argumentação, gente. Tem a ver com exposição técnica de uma lei determinada. Então você está sendo avaliado pela questão técnica e não pela sua posição ou ponto de vista. Então a gente não usa essas expressões. Tanto que elas podem ser tiradas do seu texto, não serve para absolutamente nada. É crucial informar que, afirmar que. Tira esse lixo, que ele não serve para nada. Então você vai perder ponto em conteúdo, por quê? Porque você está enchendo e recheando com expressões que ocupam meia linha, muitas vezes, sem dizer nada. Então, forma sem conteúdo. Legal? Lembra que a discursivo conteúdo é importante, tanto que vale metade da nota, né? Muito mais do que vale na dissertação argumentativa. Se você olhar no bloco 8, quanto vale o conteúdo, ela vale 20% da nota de redação. No seu caso, vale 50%. Mas por quê? Porque o importante é o conteúdo e não a encheção de linguiça, né? Eu tenho que falar bonito. Então, preenchimento de linha em branco, é isso que vocês fazem. Deixa eu pegar um cafezinho aqui. Bom, outro ponto importantíssimo que a galera perde tempo, que é a questão da coesão textual. Então você precisa colocar elementos coesivos
ligando os parágrafos. Então, segundo parágrafo do texto, primeiro desenvolvimento, terceiro do texto, segundo desenvolvimento, e a conclusão, preciso começar com um elemento de ligação, porque o avaliador vai buscar isso, ele vai, e tu tem que esfregar isso na cara dele. Legal? Então você está começando a discussão, primeiro parágrafo de desenvolvimento, legal? Você fez a introdução primeiro, já começa com, estamos começando o papo, como é que você pode botar? A princípio, inicialmente, em primeiro lugar, mas todo mundo vai escrever isso, mas tem que ter um elemento coesivo ali, ele quer enxergar isso, legal? E assim vai até o final. Como é que você finaliza? Bota um link de um elemento coesivo de finalização, portanto, logo desse modo. E não esquece a vírgula depois. Por favor, tá? Não esquece a vírgula. Então, precisa ter os elementos coesivos. Dentro do parágrafo, precisa ter um elemento coesivo ligando os períodos. Dessa maneira, vírgula, ligando um período a outro. Legal? Já que falei em períodos, lembrar. Isso é importante, né? Você não pode fazer parágrafo com um único período, quer dizer, escrever 5 linhas e botar só um pontinho no final. Introdução e conclusão, 5 linhas, no máximo, senão você está desenvolvendo, já vai perder pontos da estrutura. Tem que ser enxuta. Introdução e conclusão são enxutos. O desenvolvimento é ali que você vai trazer os argumentos, a questão técnica. Então, os 2 parágrafos de desenvolvimento. Legal? Tem de ter elemento coesivo dentro do parágrafo também. Se você fizer isso, vai mostrar para o avaliador que você sabe o que é coesão textual. Beleza? Então, a coesão vai contar ponto e é fácil, gente. São algumas ferramentas linguísticas que você adota, treina e aí fica facinho e você mostra para o avaliador que você está na caixinha de cima, né? Você tem que mostrar para o avaliador que você não está na média, você está acima da média. Esse é o nosso objetivo. Quem é que vai conquistar a vaga? O aluno que vai conquistar a vaga é que é o nosso exemplo. Esse cara está acima da média. A verdade é essa, tá? Bom, não usa, pelo amor de Deus, agora vou eu com a minha campanha, não usa o mesmo. Ah, que mania que vocês têm, chega a me arrepiar, né? Me arrepiar aqui. O mesmo e a mesma para retomar antecedentes. Não façam isso, pelo amor da minha mãezinha, tá? Então, parei que eu estou arrumando um café aqui. O mesmo e a mesma, né? Então, você está falando do meio ambiente, aí quer retomar meio ambiente não sabe. Aí coloca assim, o mesmo, não me coloca isso, porque isso não funciona como elemento de coesão textual. Risca esse lixo, isso é porcaria, excrescência, dejeto, porcaria. Isso é vício de advogado. Advogado adora usar esse lixo, né? Então, o mesmo não funciona como elemento de ligação, se remetendo a antecedentes, tá? Então, não é isso. Você tem que usar hiperônimos, gente. Então, meio ambiente, esse processo, essa questão, esse problema, esse com 2 S para retomar, legal? Então, esse processo, esse problema, essa questão, são palavras amplas, portanto, nós chamamos de hiperônimos. É que nós, jornalistas, o prof aqui também é jornalista, além de professor de língua portuguesa, usamos essas expressões, né? Imagina, eu estou escrevendo um texto sobre inflação, vou procurar um sinônimo de inflação, não tem sinônimo para inflação. Então, o que você vai botar? Você vai botar, o mesmo, não, né? Inflação. Esse processo, essa dificuldade, esse problema, essa questão, que são palavras amplas, portanto, campo semântico que serve para qualquer assunto, porque são campos semânticos amplos, né? Que mais? Além disso, então, coesão. Tá? Então, estrutura, a compreensão da proposta. Deixa eu de novo aqui, para não perder o fio da meada, que eu estou com um monte de coisa na cabeça aqui. A compreensão da proposta, a leitura da proposta, a leitura com atenção dos textos de apoio, a estrutura do texto, o que eu vou colocar na introdução, o que eu vou colocar no desenvolvimento, o que eu vou colocar na conclusão, o planejamento disso. Legal, eu trabalho com banco de ideias, então você vai organizando em tópicos, o que vai colocar em cada parágrafo, isso a gente ganha tempo, e ganha qualidade, não é, também. Períodos curtos, isso é importante, cara, período curto, porque um dos maiores problemas é a questão da pontuação, então tem que ser periodinho curto, bacana? 1 linha e meia, 2 linhas, bota o ponto, respira e vamos de novo. Então tem gente que faz períodos com 5 linhas, e 5 linhas vai rolar problema de pontuação com certeza, legal? Pelo amor de Deus, não vamos usar repertório, tem gente querendo usar repertório como se fosse Enem, né? Redação de Enem, usar Kant, né? Usar Freud, não sei o quê, numa redação para concurso público, isso não existe em concurso público, a gente não se fala, muito menos do bloco 1 ao 7, que é discursiva,
que a expositiva não se usa isso é um recurso de argumentação, você usar citação, o pensamento de um filósofo, então eu tenho encontrado isso também aí nesse tipo de trabalho, tá? A conclusão geralmente vazia, né? Então a conclusão ela tem que estar muito bem alinhada com tudo, às vezes a conclusão é só para tapar um buraco, então isso também é um problema, legal? Agora vamos falar de gramática para a gente encaminhar aí o final desse papinho nosso aqui, que era para passar aqui e dar uma lembrancinha para vocês, tá? Olha só, gramática crase é um problema e pontuação é um problema na maior parte das vezes, né? São dois erros muito comuns aí que a gente encontra, especialmente essa galera que vai fazer, que tem graduação, vai fazer, erra crase. Então, vamos lá. Vai errar? Vai. Todo mundo vai errar. Parte do pressuposto que não tem, sempre, especialmente no dia da prova, ansiedade, aquela coisa toda, você vai esquecer uma vírgula, você vai esquecer um acento, você vai esquecer uma crase, isso é absolutamente normal. O que eu posso errar, professor? Para ser competitivo, ou seja, pensando naquele aluno que vai ser aprovado, porque ele é o nosso espelho, legal? Eu vou autorizar você a ter até 5 desvios gramaticais, nada mais do que isso. Ou seja, se você tiver mais do que 5 desvios, então gente com 10, com 8, com 9, ele já vai perder pontos que vão ser muito importantes. Lembra que esse trabalho é uma luta ponto a ponto, tá, gente? Assim, ó, cada pontinho pode mudar completamente sua classificação. Então, é uma luta por pontinhos. Portanto, é o detalhe do detalhe do detalhe. Isso que você tem que entender. Legal? Então, a crase, por exemplo, né? A gente sabe que o candidato pode errar, vai errar. Então, tá, a gente vai errar. Mas a gente não pode errar algumas coisas básicas de crase, se me permitirem lembrar algumas coisinhas aqui. Né? 2 ou 3 coisinhas rápidas, assim. Não pode ocorrer crase na frente do essa, do esta. Esquece, não vou explicar por quê, porque não é momento disso. Essa, esta, a essa. Não tem crase nesse a jamais em tempo algum. Né? Não pode ter crase na frente de palavra masculina. Se for palavra masculina, não pode ter crase. Não pode ter crase diante de verbos. Legal? Então, se a gente enxugar esses casinhos de crase, a gente consegue melhorar o nosso rendimento, e a crase, se você tiver 3 anos de crase, isso vai prejudicar sim a sua nota, e pode ser decisivo, pode, por que não? Legal? Então, a crase é um problema. A pontuação, né, o uso da vírgula. Então, é muito comum, o erro mais comum de pontuação é colocar uma vírgula separando o sujeito do verbo. Então, a primeira coisa que se fala em pontuação é sujeito-verbo, sintaxe, tá? Aí você vai dizer, mas eu estou escrevendo na redação, vai lembrar esse sujeito-verbo. Se você vai botar uma vírgulazinha e depois vier um verbo, esses problemas relacionados ao meio ambiente precisam ser resolvidos. Então, esses problemas relacionados ao meio ambiente, vírgula, precisam ser resolvidos, porque você dá uma pausinha, né? Mas se você botou uma vírgula e depois tem o verbo precisar. Quem é que precisa? Esses problemas relacionados ao meio ambiente é que precisam. Então, ele é sujeito da frase, mas é um sujeito enorme. E vai ter uma pausa depois. E o que é que todo mundo vai fazer? Confessem. Enfiar uma maldita vírgula separando sujeito e verbo. Então, esse é o erro mais comum. Logo, se você vai botar uma vírgula e vem logo depois da vírgula, vem verbinho, sinal de alerta, porque você pode estar, sim, cometendo esse erro, né? Ainda sobre pontuação, 2 pontos e ponto e vírgula. Professor, quando é que eu uso 2 pontos e ponto e vírgula? Não é hora de explicar isso agora, né, meu querido? Então, assim, ó, rapidinho, a prova é daqui a pouco, então o que eu vou te dizer? Só use se você souber usar. Ou seja, se você não conhecer a regra e 2 pontos e ponto e vírgula obedecem a uma regra, se você não souber a regra, não te mete a besta, não usa. Vai na vírgulazinha, no pontinho, no feijão com arroz. É melhor fazer um feijão com arroz legal do que querer fazer um estrogonofe do raio que parte e aí fazer uma meleca. Que é o que é comum. Legal? Bom, repetição de palavras. Então, atento, se você vai fazer um texto sobre meio ambiente, a expressão meio ambiente, evidentemente, vai ter que buscar recursos para não repetir meio ambiente. Legal? Então, isso você vai fazer depois. Então, no dia da prova, o que a gente vai fazer no dia da prova? Eu tenho muitos modelos aqui, agora ficou apertado para a gente ver esses modelos assim, né? Mas no meu canal você tem redações, Caroline, que a Caroline está falando sobre modelo. No meu canal você tem lá o vídeo com análise de redação, em que eu pego uma discursiva e faço análise, exatamente, ponto a ponto. Tudo que eu estou falando aqui tem lá analisado, tem alguns vídeos ali. Então dá uma papirada no meu canal que você vai encontrar isso. Legal? Então eu pego lá, eu acho que inclusive faço uma análise de um bloco 3 até, de uma redação de bloco 3, se não me engano isso, tem uma lá. Legal? Então vamos lá.
Como é que você vai fazer, Caroline, essa redação? Vai ter que estar no começo do seu trabalho. Você nem seja louca de deixar isso para o final. Não me faça isso, pelo amor da minha mãezinha, legal? A dissertação precisa estar entre as primeiras coisas que você vai fazer, certo? Tem que estar atento a isso. Tem de estar entre as primeiras coisas, porque é o momento que a sua cabecinha está legal. Então tem que estar na primeira hora de trabalho, tá? Você vai fazendo a prova, primeira hora de trabalho você tem que fazer a redação, mas você vai fazer tudo isso, estruturar, interpretar corretamente o que eu falei e tal, e fazer o rascunho, e deixar esse rascunho descansando. Depois de 1 hora, vai fazendo a prova, depois de 1 hora você volta, e aí você vai fazer o que nós chamamos de hipercorreção, que é justamente ver se está tudo bem entendido, se não tem repetição de palavras, se os elementos coesivos estão lá. Se você está em dúvida daquela frase, o que você faz? Muda a frase. Legal? Eu não sei se essa palavra está escrita corretamente, muda a palavra. Legal? É não correr riscos. Isso é extremamente importante. Lembra, vou de novo falar, o que vale é pontinho por pontinho. Você vai brigar pontinho por pontinho. Um pontinho, meio pontinho vai fazer toda a diferença. Pode acreditar nisso. Legal? A revisão a gente faz depois. Eu só consigo fazer uma boa revisão se eu tiver um distanciamento do texto. Senão a gente decora o texto e passa por cima do erro. Aí não adianta nada. Por isso que é importante você fazer essa revisão posteriormente. Então dá 1 hora de pausa no rascunho e depois você volta para fazer esse trabalho. Então essa é a boa mecânica, legal? É a boa recomendação que se faz, mas a redação precisa estar entre as primeiras coisas. O normal é o candidato querer deixar para depois, porque tem que escrever, é mais difícil, ele vai se entusiasma com ABCDE, marcando cruzinha, e deixa para o final. E muitas vezes ele não controla o tempo, deixa para o final, não tem tempo nem de fazer rascunho e passa direto. Bom, se ele passar direto e não fizer rascunho, esse aluno aí não é o aluno que vai passar. Pode estar certo disso. Absoluta convicção. Legal? Então, assim, o aluno que vai passar é aquele que planejou, que soube fazer a prova, que se programou para fazer a prova, que treinou a redação, que é bem importante, né? A redação não adianta ficar assistindo o videozinho, ou treina ou nada feito. Precisa treinar. Redação exige treinamento, só há uma maneira de você aprender a escrever, que é escrevendo. E mesmo que você tenha um bom texto, você tem que saber produzir um texto dentro desse prazo, numa questão discursiva, dentro dos aspectos técnicos do que um edital pede. Então é uma coisa muito formatada e encaixotada. Então você pega alunos que escrevem bem, mas não conhecem essa técnica, essa caixinha, essa estrutura da questão discursiva. Legal? Vocês estão vendo que é uma série de procedimentos aqui, que são pré-estabelecidos dentro desse gênero textual, que é uma questão discursiva em prova de concurso público. Então tem que obedecer essas regras. E a gente precisa, evidentemente, fazer o treinamento. Última coisa para vocês aqui, a última recomendação é a seguinte: lembra que essa questão discursiva vai ser decisiva na sua nota e na sua classificação para a sua aprovação. E que haverá uma nota, no final de tudo, dada pela Cisgan Rio, que essa nota poderá, sim, sofrer mudança. Então se dá uma nota e um prazo para você fazer o tal do recurso administrativo. Então vale lembrar a vocês que se a sua redação for bem corrigida, é preciso ver se ela foi bem corrigida ou não. Se ela foi subavaliada, tem de entrar com recurso, sim, administrativo, porque meio pontinho a mais vai fazer toda a diferença. E você não perde pontos, só ganha pontos fazendo recurso administrativo. Então tem que olhar o prazo do recurso administrativo, mandar a redação para o prof, manda para o prof a redação. Professor, eu fiz essa redação, o senhor acha que pode? Manda para mim, sem problemas, manda para mim, eu olho e digo, olha, pode, não pode, não pode, a nota está boa. Às vezes acontece, a nota está muito boa até, o cara foi gracioso até com a sua nota. Lembra que esse avaliador vai corrigir, não sei, trocentas redações por dia, então muitas vezes vai dar uma nota melhor ou uma nota pior, e aí é que entra o recurso administrativo. A gente vai avaliar se realmente aquela nota é coerente de acordo com os critérios dados pelo edital e pela régua de correção que vai ser dada posteriormente à prova. Você vai fazer as redações, vão dar depois os critérios encaixotadinhos, bonitinhos, o que vale e o que não vale. Legal? Então isso é muito importante, porque pode ser decisivo. E aí a gente vai fazer o recurso administrativo, como estão acostumados a fazer, e muitas vezes se consegue resultado positivo, que vai mudar a vida do candidato. Beleza, galera? É isso aí. Então, vamos lá. Eu quero ver como é que vai ser essa prova aí. Estou expectativa na alegria total aqui. Manda ver. Quero ver essa nota boa e depois manda para mim essa redação. Me diz o tema que caiu. Carolina, eu quero saber do bloco 3. Eu estou preocupado com esse bloco. O que vai cair? Beleza? Obrigado, gente. Valeu.